seja muito bem-vinda a este nosso novo programa aqui do Conexão Milaré. Nós continuamos numa série especial falando sobre o saneamento ambiental, depois da atualização do marco regulatório trazido pela Lei 14.026 de 2020. E hoje, para continuar falando sobre esse importante tema, nós convidamos a nossa leading lawyer, querida Roberta Jardim de Moraes. Roberta, seja muito bem-vinda. Juliana, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês no Conexão Milaré. Essa é uma ideia brilhante, super inovadora do escritório. Eu acho que vai contribuir muito, tanto para o nosso crescimento como profissionais, como para o aprimoramento de todos aqueles que vão assistir às nossas breves palestras, breves reflexões. Muito interessante a proposta. Muito obrigada, Roberta. E já começando, então, aqui o nosso bate-papo de hoje, nós vimos que recentemente foram mantidos os vetos à Lei 14.026 de 2020, e no teor da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, nós vimos que houve um aumento do poder e da competência da Agência Nacional de Águas sobre o tema do saneamento ambiental. É isso mesmo, Roberta? Agora o poder está nas mãos da ANA? Sim, Juliana, não é que o poder esteja nas mãos da ANA, mas a ANA foi muito fortalecida. E qual o escopo desse fortalecimento e qual a razão desse fortalecimento? A ideia é que a ANA edite o que foi chamado de normas de referência, ou seja, normas em distintos setores que vão orientar tanto a iniciativa privada quanto os estados e municípios no que diz respeito ao tema do saneamento ambiental. Então, incumpre a ANA emitir essas normas de referência. E sobre o que vão tratar essas normas de referência, Roberta? Consegue explicar um pouquinho melhor para nós? Sim, essas normas de referência, basicamente, elas podem ser divididas em 3 setores distintos. Normas econômicas, normas jurídicas e normas técnicas. As normas técnicas, elas dizem respeito, basicamente, à qualidade e eficiência do sistema, ou seja, a ANA vai trazer normas que vão possibilitar que os sistemas sejam eficientes no que diz respeito à equalização técnica, as metodologias técnicas a serem aplicadas, tá? Então, assim, é o que a gente chama de race to the top. Você vai elevar o nível técnico do serviço a ser prestado, porque ela já vai trazer um nível de corte muito alto, tá? No que diz respeito à questão econômica, essas normas elas vão dizer, tratar desde a questão de metodologias para indenização, até o uso eficiente dos recursos hídricos, o aproveitamento dos recursos hídricos. Então, assim, você tem aí normas econômicas, uma análise custo-benefício dos projetos. Então, normas econômicas num sentido muito amplo. E o caráter jurídico das normas jurídicas, ele, no nosso entendimento, ele está muito centrado na questão da harmonização que se pretende. Ou seja, ao invés de você ter normas diferentes dos diversos estados e municípios, você vai buscar uma harmonização como se fosse uma norma comunitária, exemplo do que ocorre na União Europeia. E, a partir daí, os estados disciplinam, mas sempre em conformidade, os estados e municípios sempre em conformidade com essas normas editadas pela ANA. Então, o que se pretende aí é uma maior segurança jurídica através dessa harmonização. Certo, ótimo. Deu para entender bem, sim. Mas se eu
se eu entendi bem, então, a Ana não está com mais poder, mas ela com certeza ficou com atribuições concentradas, né? Essa concentração de atribuições, especialmente de cunho normativo, Roberta, elas não estão em conflito aí com os princípios de repartição das competências, com as normas de repartição de competências? Juliana, eu entendo que não. E por quê? Não existe uma obrigatoriedade para que os entes federados sigam as normas da ANA. Existem o que a gente chama de estímulos econômicos, ou seja, são mecanismos premiais se o Estado e o município seguem essas normas. Porque, como eu disse, o legislador federal ele busca uma harmonia em prol da segurança jurídica. Então, aqueles que aceitarem essas normas, eles vão ser beneficiados, por exemplo, com estímulos financeiros para projetos, apoio técnico da ANA, contrário senso, aqueles que não se decidirem por ter uma regulação própria, em dissonância do que apregoa a legislação federal, ele não poderá se beneficiar com esses recursos que a União vai disponibilizar. Então, assim, não existe uma obrigatoriedade real, mas existe, sim, um estímulo econômico que está por trás. E eu não condeno e nem acho que seja inconstitucional, porque os estados e municípios que entenderem que não devem seguir essas normas federais, não seguirão. Agora, não poderão se beneficiar também de diversos incentivos econômicos que vão ser possibilitados pela União Federal. Então, eu acho que se a gente tivesse aí uma norma que obrigasse aos estados e municípios seguirem as normas emanadas pela ANA, aí sim, a gente teria aí uma afronta direta. Mas dessa forma, eu acho que não. Alguns vão dizer, mas o mecanismo de estímulo econômico, de uma forma ou outra, ele acaba obrigando. Não, é uma opção dos estados. E, realmente, o legislador, o que ele pretendeu foi trazer essa segurança jurídica, para você não ficar, por exemplo, um investidor estrangeiro que vem para o Brasil, ele quer entender um pouco sobre a legislação que vai trazer segurança para o investimento dele. Ele vai ter que estudar as normas de todos os estados, diferentes normas municipais em cada um dos estados. O que se pretende é que ele estude o corpo normativo editado pela ANA. E a ANA propõe que esse corpo normativo seja de alta qualidade, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto jurídico, quanto no aspecto técnico, é o que se espera. Roberta, esses estándares, né, essas normas de referência que vão ser lançadas pela ANA, nós estamos na iminência aí de termos diversos processos licitatórios, né? Temos editais aí circulando, já vemos um aquecimento do mercado, falamos sobre isso, inclusive nos programas que antecederam a esse, e nós temos como prever aí um tempo para que essas normas de referência da ANA sejam trazidas a público? Eu acho que sob esse formato, como normas de referências, a gente está esperando códigos a serem emitidos pela ANA, eu acho que ainda não. Mas as normas federais exaradas pela agência até em momento anterior já trazem muitas dessas diretrizes. Então, eu entendo que ali a gente já tem orientações, obviamente não suficientes, mas linhas básicas a serem seguidas. Roberta, só voltando ao início, você falou que esse papel importante que a ANA vai desenvolver, ele vai ser bastante importante, inclusive, para as empresas privadas que se interessam por essa movimentação no setor agora de saneamento. Mas é uma oportunidade também para as empresas públicas, correto? Sem dúvida, Juliana. As empresas públicas brasileiras, muitas delas, têm uma capacidade técnica absolutamente em conformidade com os mais altos padrões internacionais. Elas vão ser muito competitivas. Então, nós temos empresas aí
como a Sabesp, como a Copasa, são empresas com um grau de competitividade ao concurso. Então, acredito que sim, mesmo seguindo os padrões editados pela ANA, essas empresas corresponderão ao que há de melhor em termos de expertise. Berta, super obrigada. Foi muito bom bater esse papo com você aqui. Espero que seja só o primeiro de muitos programas que a gente venha se encontrar aqui no Conexão Milaré. Eu é que tenho que agradecer a você, Juliana, ao professor Edis, pela brilhante ideia. Estou aqui, espero ter correspondido às expectativas e o que vocês precisarem, podem contar. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Roberta, e muito obrigada a você, que é nosso sempre especial convidado. Não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais a programação desse especial de saneamento e os próximos programas que vêm por aí. Nós nos encontramos em breve. Até logo.